para falar sobre esse assunto, recebemos Mário Lucas Bastos Porto, ele mesmo, o filho aí de Mário Porto, que vai falar com a gente um pouquinho sobre São Luís do Maranhão. Seja bem-vindo ao Pensando Verde. Mário Lucas, tudo bem? Tudo bem, sim, Fábio. É uma grande satisfação estar aqui nessa entrevista com você, né? Porque é sobre um assunto que eu gosto muito de conversar, que é sobre o meio ambiente. Eu tenho essa preocupação enorme, até porque eu gosto de natureza, né? E o privilégio é nosso para recebê-lo aqui. Para quem não sabe, eu estive em São Luís do Maranhão no mês de outubro, né? E eu conheci a ilha, né? A famosa Ilha do Amor. Aí tive o privilégio também de conhecer o Mário Lucas, o irmão dele, a mãe dele, o Mário Porto, enfim, a família toda pessoalmente. A Maria também, um beijo para Maria. E foi muito bom conversar com o Mário Lucas e ver realmente a preocupação que ele tem com o meio ambiente, né? E as coisas que ele faz. E aí surgiu a ideia de fazer uma entrevista com ele. Então, Mário Lucas, antes de começar falando sobre essa questão da reciclagem que você faz, eu queria que você falasse para nós. Aí em São Luís do Maranhão não tem aquele ponto de coleta, né? Porque aqui em São Paulo, na verdade, tem um dia da semana que passa o caminhão de reciclável, né? Então ele passa nas ruas, o pessoal separa os lixos, deixa na porta de casa e tem esse caminhão específico aí para reciclagem que passa uma vez por semana. Aí em São Luís vocês não têm isso, né? Não, aqui em São Luís a gente não tem, a gente só tem mesmo do lixo convencional, né, que é mais antigo, porque acho que é falta mesmo de políticas públicas, mas que mais ou menos uns 4 anos atrás eles criaram um tal de ecoponto, que é para você juntar alguma coisa na sua casa para reciclar e levar para esse ecoponto, mas na verdade a maioria da população não usa. Na verdade eu nunca vi ninguém usando, só uma vez que minha escola foi lá, né, para apresentar para os alunos, mas eu sempre passo por lá, tem alguns ecopontos pela cidade, só que eu nunca vejo nenhum carro nem nada, então eu acho que a própria população não, ainda se conscientizou que é melhor fazer isso, sabe? E a coleta nas casas junto com o lixo seria uma solução muito ideal. Sim, infelizmente ainda não chegou aí em São... A gente sabe que em muitos lugares, né? Aqui em São Paulo nós temos isso, mas infelizmente em muitos lugares, em muitas cidades, ainda não tem esse ponto de coleta, né? Ainda não tem esse serviço que realmente é feito para toda a população. E o Ecoponto é um trabalho muito bacana, inclusive já entrevistamos também o pessoal do Ecoponto para falar sobre esse projeto, que é bem legal. Mas conta pra gente, quando começou esse tipo de preocupação com o meio ambiente? O que te impulsionou para você fazer isso? Na verdade, desde pequeno eu sempre já tinha ouvido falar como o mundo já estava poluído, né? Preocupação com a natureza e tudo, e eu sempre fiquei preocupado com isso. Só que na pandemia, minha preocupação ficou maior quando eu comecei a me interessar mais sobre arquitetura e urbanismo, né? Que é o curso que eu quero cursar mais futuramente. E eu estudando sobre paisagismo, eu vi isso como uma maneira de me preocupar mais ainda com o ambiente. Aqui em casa, como a gente ficou um tempo mais em casa, né, todo mundo, a gente ficou cuidando mais das plantas, cuidando do nosso jardim, e aí isso me trouxe uma preocupação maior, porque eu via as pessoas jogando lixo nas avenidas, nas coisas, e aí eu disse assim, se eu não mudar o meu ato, como é que eu vou falar para as pessoas mudarem o dela? Então eu comecei a me observar e ver o que que eu estava fazendo, e aí eu mudei, comecei a reciclar as garrafas que eu comprava, reutilizar elas. E aí, há pouco tempo atrás, eu já comecei a juntar em umas caixas algumas coisas que eu tinha lá logozinho de reciclagem. Eu comecei a juntar em uma caixa para levar para esse ecoponto aqui na minha cidade. Olha só que legal, Mário Lucas. E aí você separa então, você pega a caixa de leite, essas outras coisas também, E você lava certinho, deixa na caixa e depois uma vez por semana você leva para esse ponto, para o ecoponto. isso, sempre quando dá, eu levo logo para poder começar de novo, que toda semana, na verdade, a gente sempre usa nessas coisas para reciclagem e a gente nem percebe, por isso que é muito importante isso, porque todo mundo usa todo dia, toda semana e não recicla, entendeu? Então, se pelo menos 1 milhão de pessoas conseguir reciclar, já está salvando o meio ambiente. É verdade, faz toda a diferença, né? Lá em casa a gente faz também isso. E uma coisa que eu percebo é que é um hábito, né? Começa um hábito e aí você vai passando para outras pessoas. Então lá em casa já é comum, a gente usa algum produto, né? E depois a gente pega a embalagem, já lava, já virou um hábito, a gente já deixa separado lá, já tem um lixo. Inclusive o lixo da minha casa é maior de reciclável do que o do dia a dia, porque é uma vez por semana que passa o caminhão do lixo, né? Reciclável.
Então é bastante coisa que a gente realmente dá aí para reciclar, né? E falando sobre isso, o que você percebe na sua escola, com seus colegas, com seus amigos? O que eles falam quando você comenta sobre isso que você faz? Pois é, é uma questão que eu já até conversei com você da última vez que você veio aqui. Alguns colegas meus olham eu reusando a garrafa, né, que às vezes eu compro lá na cafeteria, e eles ficam perguntando, por que que você usa essa garrafa? Você não tem garrafa, por que que você não compra uma garrafa mais bonita e tal e tal? Aí eu falo assim, não, mas é porque eu tô reciclando, eu acho que vale mais a pena reciclar do que eu gastar dinheiro com uma garrafa que talvez daqui a 5 anos eu não use mais, enfim. Aí eu prefiro reciclar, e aí eles ficam achando depois que eu, não sei, eu acho que eles acham que por que que eu faço isso. Aí a maioria das pessoas que eu converso sobre isso, elas não têm uma boa visão sobre isso. Elas sabem que é bom reciclar, mas elas não entendem, sabe? Não faz parte delas ter que reciclar a garrafa, ter que cuidar disso. E aí eu achei isso até muito estranho, porque na própria escola não tem aqueles lixos de reciclagem, não tem lá ainda. Mas na minha escola antiga tinha, só que na verdade, quase em todo São Luís, eu acho que deveria ter esses pontos, né, de reciclagem, onde a pessoa estiver andando por uma praça, alguma coisa, e jogar lá. Eu estava até comentando isso com meus pais, que eu estava querendo fazer um projeto aqui em casa, na fachada, né? E aí eu estava pensando em colocar, tipo, um lixo de reciclagem na porta da nossa casa, para quando alguma pessoa estiver passando pela nossa casa, tiver alguma coisa para que possa reciclar, ela jogar nesse lixo, que aí facilitaria nosso trabalho e o trabalho da pessoa, de não ter que ir começar um hábito, mas ajudar a gente que já começou. Olha que incrível isso, né? Eu já fiquei imaginando aí na porta da sua casa aqueles cestos, né, de coleta que tem as cores, né? Vermelho, amarelo, azul, enfim, verde. E muito legal essa sua atitude, viu? E, gente, pra quem não sabe, o Mário Lucas, ele tem 15 anos, né? Vai fazer 16 só em 2023, em abril de 2023. Então ele tem só 15 anos, né? Inclusive o pai dele, o Mário Porto, autorizou ele dar essa entrevista aqui pra gente. Olha só que atitude bonita, né? Como ele pensa no futuro, como ele pensa no planeta, pensa no meio ambiente, isso é tão legal e tão motivador. E eu queria, antes de tudo, agradecer, né, por você ter topado dar essa entrevista pra gente. E eu quero que você deixe uma mensagem para os jovens que estão acompanhando a gente nesse momento, para que eles possam mudar de atitude também, começar a pensar no meio ambiente, fazer alguma coisa, assim como você faz essas ações que são tão especiais e com certeza fazem toda a diferença, Mário Lucas. Bom, o que eu tenho a falar é que não precisa se preocupar ou se constranger em reciclar, porque é algo assim que vai ajudar todo mundo. E é tão legal você saber que você está fazendo um bem pro planeta. Nossa, quando eu comecei, eu falei assim, nossa, isso é tão legal. Eu sei que eu estou cuidando dos animais, eu sei que eu não vou ter culpa se alguma coisa acontecer com eles, porque eu estou fazendo a minha parte. Então, faça a sua parte também, ajude o meio ambiente. Se puder, plante árvores em algumas áreas verdes para ajudar na nossa preservação. Falando sobre árvores, eu até já comentei em sala de aula que muitas pessoas queimam, né, terrenos ou então áreas de preservação para construir prédios, enfim, mas eu acho que deveria ser feito o planejamento sobre as árvores e reutilizar as árvores que tem no local para fazer o projeto de alguma casa, algum projeto, para reutilizar essas árvores que já nasceram lá nesse ambiente. Mas é isso, jovens. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa entrevista. Foi uma grande satisfação estar aqui com vocês, porque eu amo esse assunto. Eu amo plantar árvores, eu amo cuidar do meu ambiente, eu gosto de regar as plantas, gosto de uma sombra. Eu amo tudo isso que é verde. Eu amo saber sobre as árvores. Também tem muitas árvores que eu fiquei sabendo das histórias nos últimos tempos, como é que veio para o Brasil, sobre diferentes culturas, né? E é tão interessante o IP amarelo, o IP verde, é tão lindo. É perfeita a natureza. A gente não pode odiar a natureza, ela é perfeita. Deus criou a natureza para ser nossa e nós temos que preservar ela. E eu já quero deixar aqui o convite para você, ouvinte, participar do programa Pensando Verde. Mande um áudio ou uma mensagem para o nosso WhatsApp. Pode mandar também sugestão de tema. Se você realiza algum trabalho, em especial com o meio ambiente, entre em contato pelo WhatsApp 11 974 181 456.
Se você perdeu algum programa ou deseja ouvir novamente este ou os anteriores, basta acessar o site da RTM, transmundial.org.br, programas Pensando Verde, e não esqueça de compartilhar com seus amigos. E chegamos ao final de mais um programa Pensando Verde. Esse programa que teve a produção e apresentação de Fábio Zamana, suporte técnico de Luiz Felipe, Pedro Campos e Tiago Lisa. Realização Rádio Transmundial. Você acabou de ouvir Pensando Verde. Contribua você também para um planeta melhor e sempre pense verde.